Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas um obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. O clero açoriano esteve reunido em recoleção quaresmal. As 3 sessões aconteceram nas Ilhas do Faial, Terceira e São Miguel e foram orientadas pelo padre Cipriano Pacheco, professor do Seminário Episcopal de Angra, que garante ter sentido forte acolhimento por parte do clero diocesano. Neste caso, a questão prendeu-se muito com o sentido do tempo da Quaresma, como caminho para a Páscoa, um tempo favorável para nos colocarmos face ao apelo à conversão contínua, a que todos somos chamados. E por isso, neste caminho que fazemos, da nossa vivência, da nossa fé, temos sempre percurso a percorrer. Daí que também esteve em causa um tempo de reconciliação sacramental, ou seja, de reflexão sobre a importância e o papel da reconciliação sacramental, que também, desde a nossa tradição, está muito ligado também ao tempo quaresmal, também a ligação com o significado do sacramento da penitência, portanto, ou da reconciliação. Também o amor e a misericórdia foram temas presentes nos encontros de recoleção. É um Deus para o qual amor e misericórdia não são apenas atributos, mas fazem parte da essência do ser próprio de Deus. Amor e misericórdia. Portanto, como viver essa relação com este Deus e depois também como transmiti-la para os humanos no meio dos quais nós vivemos e até em relação aos quais temos também, como padres, a missão de transmitir e de ser testemunhas dessa misericórdia, desse amor de Deus. As reflexões estiveram divididas em 2 momentos, o perdão e a misericórdia e a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. A recoleção quaresmal aconteceu nos dias 1, 6 e 7 de março, na Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada. A Ouvidoria das Flores e a Cáritas da Ilha promovem este fim de semana as Jornadas Sociais da Saúde. Para o padre Eurico Caetano, ouvidor das Flores, consciencializar é a palavra de ordem. Tomarmos uma consciência sobre o mal que existe à nossa volta e termos um olhar cristão sobre estas mesmas realidades. E por isso a pergunta, a culpa é de Deus, é de tentarmos não nos responsabilizarmos também dos nossos atos, daquilo que somos, daquilo que fazemos, e que também é uma responsabilidade nossa construirmos um mundo mais humano e mais justo, onde haja o bem, onde haja a alegria, onde haja solidariedade, e por isso é um momento de nós pararmos e de olharmos a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas famílias, os nossos grupos e tentarmos mudar para melhor aquilo que está à nossa volta. Com este objetivo, as jornadas dividem-se em 3 dias. É o Padre Júlio, uma perspectiva moral do mal e na atualidade. A Sra. Anabela Bora, Presidente da Cáritas Diocesana, como a Cáritas poderá responder ao mal. E depois o Padre Paulo Boschi, numa perspectiva mais da pastoral da saúde, como poderemos perante o sofrimento responder também numa perspectiva cristã a esse mesmo sofrimento. E, portanto, serão os 3 oradores. Terminará no domingo, a partir das 5 horas da tarde, com a exibição do filme O Silêncio de Martin Scorsese, de uma forma mais cultural e visual,
daquilo que pode ser também o sofrimento no mundo de hoje. O projeto era destinado às 4 ilhas da Vigararia, mas acabou por concentrar-se na Ilha das Flores. As jornadas destinam-se a profissionais de saúde, comunidades e a todos os movimentos de âmbito social e de saúde. Os jovens seminaristas do Seminário Episcopal de Angra estão reunidos em retiro quaresmal desde a passada quinta-feira. O encontro termina na segunda-feira pela hora de almoço e, segundo o reitor cônego Hélder Alexandre, foi preparado para potenciar a espiritualidade dos alunos neste tempo litúrgico. Com cuidado e com detalhe para que o seminário tem a possibilidade de viver com a intensidade destes dias, coincide com o início da Quaresma, e vem de encontro também a um dos momentos mais importantes do ano, que é a vivência mais intensa, através de exercícios espirituais, daquilo que é a espiritualidade, que é uma dimensão fundamental da vida de formação de um futuro pai. Normalmente procura-se viver com intensidade, dedicando muito tempo à oração, aos gestos de caridade. O retiro será orientado pelo padre Mário de Sousa, sacerdote da Diocese do Algarve e professor no Instituto Superior de Teologia de Évora. Com a presença este ano do padre Mário de Sousa, formado em Sagrada Escritura, é um homem também habituado a estas lides, já fez muitos retiros pelo país, já foi reitor de um seminário. Também parece-me que lhes proporcionará o melhor para que conheçam a pessoa de Jesus Cristo. Nomeadamente, este ano vão se debruçar no Evangelho de São Marcos. O padre Mário apresentará a eles não só de uma forma técnica, mas sobretudo de uma forma mais espiritual de identificação e no seguimento de Cristo. Depois de orientar o retiro, na segunda-feira o padre Mário Sousa vai orientar a conferência intitulada Em Cristo e como Cristo, consagrados no amor para servir, um enquadramento bíblico dos sacramentos da ordem e do matrimónio. No passado sábado, 9 de março, o Teatro Miquelense foi palco do concerto de Quaresma do Coral de São José. O espetáculo Requiem de Mozart abriu a temporada artística do grupo e contou com solistas de renome nacional, garante Rogério Massa, presidente do grupo. Interpretado por 71 coralistas, 38 músicos e 4 solistas, além do maestro, obviamente. Portanto, são bastantes pessoas em palco. É uma obra de grande referência e que também é muito exigente, e o qual também já está num patamar que, enfim, requer esse tipo de trabalho, esse tipo de uma obra mais complexa. Temos já, enfim, alguns trabalhos sobre preparação desde janeiro, e achamos que o curso está maduro, sente-se mais maduro para interpretar uma obra desta natureza, que vai marcar esta temporada, e que, sim, o nosso público está sedento por uma obra dessa natureza. Antes do concerto teve lugar uma pequena conferência explicativa do enquadramento da obra na história da música por Fernando Corvelo, do Teatro Nacional de São Carlos. O concerto contou com 4 solistas e com a Sinfonieta de Ponta Delgada. Agora os olhos estão postos nos 60 anos do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e no final do ano uma deslocação a Praga e, quem sabe, a Angra do Heroísmo com os clássicos de Natal. Temos um convite para este ano animar as festas da honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque o Santuário da Esperança está 60 anos. Estamos a preparar também uma digressão, um convite, normalmente o convite que nós tivemos no encontro de cores à República Checa, portanto a Praga, na época pré-natalina que vai de 3, 6 de dezembro, enfim, com outros cores, vamos levar algumas músicas do pandor natalício, obviamente, e também do nosso cancioneiro. Vamos ter também a finalizar com clássicos de Natal, o Coral de São José teria gosto, e agora eu aproveito esta grande oportunidade para divulgar isso, centralizar o Clássicos de Natal, cidade de Angra do Heroísmo. Era um projeto muito bonito, nós já vimos acalentando de há 3 anos para cá. Continuamos a aguardar que haja alguma generosidade e alguns apoios. Pelo meio estão diversos concertos numa das mais intensas temporadas artísticas do Coral de São José.
É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre Mário de Sousa, ele que é sacerdote da Diocese do Algarve e professor do Instituto Superior de Teologia de Évora e atualmente é também o presidente da Associação Bíblica Portuguesa e ele que veio aos Açores orientar o retiro do seminário este fim de semana e que será também orador no colóquio desta segunda-feira com o tema Em Cristo e como Cristo, consagrados no amor para servir um enquadramento bíblico dos sacramentos da Ordem do Matrimónio, com um grande título, e ele agora vai estar connosco neste espaço de rádio. Obrigada por estar connosco Obrigado também por pelo aqui. convite. Como é que surge esta, sei que não é um estreante nos Açores, como é que surge esta colaboração com a Diocese de Angra? Pois o Sr. Reitor do Seminário de Angra, já aqui há uns anos, me tinha pedido para vir aos Açores, precisamente para orientar o retiro do seminário. Isto com um grupo dos quais já nenhum está no seminário, portanto, a maior parte deles já... Anos, sim, à volta de 7 anos, sim. Portanto, já quase todos são sacerdotes. E tive esse primeiro contacto com a Igreja dos Açores e, sobretudo, com o seminário nessa ocasião. Agora pediram-me novamente para vir orientar estes dias de recoleção, de retiro com este novo grupo e naturalmente ao seminário, seja ele qual for, nunca se recusa nada. É inevitável a questão, e eu sei que não se devem fazer comparações, mas que grupo encontrou há 7 anos e que grupo encontra agora? O que é que achou deste grupo de seminaristas? Eles não estão a ouvir este espaço de rádio, portanto pode dizer o que quiser. São filhos do seu tempo, nota-se de facto uma diferença, mas como notamos uma diferença nos jovens de há 7 anos e nos jovens de hoje, são frutos do seu tempo, da educação que vão tendo, das famílias que também se vão modificando e da sociedade que é diferente. Isto é bom. Por um lado pode causar-nos às vezes estranheza, porque somos de uma outra geração e temos sempre esta tendência terrível de pensar que antes é que era bom, mas não, quer dizer, cada geração tem as suas qualidades e as suas debilidades e estes rapazes naturalmente são frutos do seu tempo, porque é também para o seu tempo que o Senhor os envia e portanto acho que isso é muito bom, eles serem jovens iguais aos outros jovens, mas que põem esta questão que é sempre nova e é sempre antiga, de querer corresponder ao amor que sentem que Deus lhes tem, consagrando também o seu amor e a sua vida toda ao serviço da Igreja e ao serviço daqueles que eles sentem que o Senhor também quer salvar e a quem quer chegar. E estando moldados por uma sociedade que também vai mudando, estarão mais preparados para o sacerdócio? Eu não sei se estarão mais preparados para o sacerdócio, pelo menos estarão mais preparados para entender os homens do seu tempo. A preparação vai acontecendo também na intimidade com o Senhor e na amizade com Ele. Porque, ao fim e ao cabo, o Senhor não quer enviar às pessoas deste tempo profissionais da religião. O Senhor quer enviar às pessoas deste tempo discípulos apaixonados, ou seja, gente que encontrou sentido para a sua vida e que não é capaz de guardar isso para si. Só assim tem sentido a consagração da vida toda ao serviço de um ideal. Porque o importante não é a Igreja. A Igreja é uma consequência da nossa relação com Jesus. E a vocação é uma consequência também da nossa amizade com Ele. Naturalmente que vive-se a nossa relação com Ele em comunidade. Sempre foi assim ao longo da história da salvação. O Senhor não escolheu um, escolheu vários. Não enviou um, enviou 2 a 2. Portanto, a nossa fé tem sempre esta dimensão comunitária. Mas, ou parte de uma intimidade e de uma relação de amizade com Jesus, ou então torna-se uma ideologia. E isto é um risco que podemos correr constantemente e por isso é necessário haver também constantemente momentos de retiro para que recentremos a nossa relação com o Senhor. Purifiquemos aquilo que é o acessório para ficarmos com o que é essencial. Porque o resto, como digo, é uma consequência. Há 7 anos estreitou laços, digamos assim, com a Diocese de Angra. Durante estes 7 anos, certamente prestou mais atenção ao que se diz, ao que se vê da Diocese de Angra. Que ideia é que fora da região tem da Igreja nos Açores?
É uma igreja, naturalmente, que tem as características de qualquer igreja onde as pessoas, de facto, querem ser fiéis ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, também uma igreja que está moldada por aquela que é a sua história, pelas características das suas gentes, e isso acaba por ser aquilo que chamamos a enculturação do Evangelho. O que eu noto, de facto, é uma igreja ainda muito enquadrada por um passado de fé, de gente que recebe a transmissão da fé não apenas na catequese, como acontece no continente, mas muito das famílias. As famílias educam também na fé. Enquanto que, por exemplo, no Algarve isto já não é bem assim. As famílias demitem-se desta educação na fé e entregam esta educação na fé à catequese, à paróquia, à comunidade e, naturalmente, estamos dispostos a isso. Eu venho de uma paróquia, sou pároco em Portimão, tenho cerca de 700 miúdos na catequese, só naquela paróquia. E contam-se pelos dedos, digamos assim, embora possa estar a exagerar, aqueles miúdos que de facto são acompanhados a sério pelas famílias na fé e que recebem os valores cristãos a partir das suas próprias famílias. Nos Açores eu sinto muito isto nestes rapazes que estão no seminário, porque também é com quem tenho a maior contacto, e sinto muito isso também nos padres com os quais tenho amizade, que estudamos juntos, e que por isso também são, digamos assim, a amostra que eu tenho da Igreja dos Açores. Portanto, também não posso generalizar. Mas é esta a impressão muito positiva que de facto tenho da Igreja açoriana. É especialista do Evangelho de São João, as alegorias do Bom Pastor. Que outros aspectos, para além deste, são essenciais de passar aos jovens atuais e futuros sacerdotes? Eu penso que, sobretudo, termos a consciência de que Jesus não quer um clube de fãs. Jesus quer gente séria, que seja verdadeiramente seu discípulo. O Senhor não nos congrega e não nos chama a formarmos uma associação onde realizamos uns rituais, onde nos encontramos por umas sessões. O Senhor quer gente que, de facto, como tenho estado a refletir com eles, o siga. E a expressão que está no grego é uma expressão muito bonita, é vinde atrás de mim. E este atrás é mesmo locativo, ou seja, atrás de Jesus, percorrendo todo o caminho que Jesus percorre. Nem é ao lado, nem é acompanhar, mas é atrás de mim. Isto é o que significa ser discípulo, é percorrer o mesmo caminho do Senhor em tudo aquilo que isto significa. O Senhor não quer, naturalmente que sim, mas não é o essencial. Gente muito bem formada em teologia, gente que saiba o catecismo todo. Isso é uma consequência. O que o Senhor quer é amigos, porque isso é que transforma a vida. O que transforma a vida não é o conhecimento. O conhecimento é importante, mas para se amar. E eu penso que é sobretudo isso que o Senhor pede a futuros pastores, que se ponham atrás, que aprendam dele e com ele, que vivam com ele, para que aquilo que levam aos outros seja fruto de uma experiência de vida e não de conhecimento adquirido. Isto é que faz toda a diferença entre um funcionário e um pastor. Foi eleito em 2017 o presidente da Associação Bíblica Portuguesa. O que é que isto concretamente exige de si? Exige ser muito disciplinado com o tempo, mas sobretudo neste momento a Associação Bíblica está com um projeto muito bonito e muito motivador, que é a tradução, uma nova tradução de toda a Bíblia a partir dos originais, portanto do hebraico e do aramaico, e também do grego do Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, para o uso, digamos assim, da Igreja em todas as suas ações, seja na catequese, seja na liturgia. E fruto deste trabalho, que já começou em 2012, que envolve muita gente, somos mais de 30 biblistas, quer nacionais, quer dos PALOP. Fruto deste trabalho saiu agora, e vai ser apresentado neste mês de março,
oficialmente no dia 25, no dia da encarnação do Senhor, com a presença do Sr. Cardeal Patriarca e possivelmente também do Sr. Presidente da República, em Lisboa, na Católica, o primeiro fruto deste trabalho, que é a tradução dos Evangelhos e dos Salmos. E, portanto, temos estado muito envolvidos neste projeto, que depois queremos completar com um comentário, pelo menos para já, a cada um dos Evangelhos e também ao livro dos Salmos. E sobretudo, tem sido isto. Nós normalmente encontramos-nos todos os anos para aprofundar determinados temas e atualizarmos também no ponto de situação em que a investigação dos diversos livros bíblicos está, mas sobretudo tem sido este o nosso grande projeto que nos tem mobilizado e que nos tem absorvido. E que frutos esperam conseguir desta publicação? Esta publicação ainda não é uma publicação definitiva. E isto porquê? Porque pensou-se, e foi isso que pensou-se, mas não nós, a Associação Bíblica, a Conferência Episcopal, que nos pediu de facto esta colaboração, de que o texto final envolva não apenas os tradutores, mas que envolva o povo de Deus. Porque a Bíblia é um livro que parte da fé e que se destina a alimentar a fé, embora naturalmente seja património da humanidade. Mas para nós cristãos é um livro que parte da fé e que se destina a alimentar a fé, porque é a palavra de Deus. Ora, só poderá ser palavra de Deus se for palavra que me interpela e que me fala. E às vezes pode haver uma expressão muito bem traduzida, literalmente muito bem conseguida, e que, no entanto, não se torna palavra de Deus porque não é perceptível. É palavra, mas não palavra do Senhor, como nós dizemos na Eucaristia. Não é? E por isso pedimos e entregamos agora ao leitor e à Igreja Portuguesa e a todos os outros, naturalmente, que o queiram fazer, entregamos o resultado deste trabalho para que seja também saboreado e depois também refletido pelo leitor. De tal maneira que o presidente da Comissão Coordenadora, que é o Sr. Dom Anacleto, o Bispo de Viana do Castelo e biblista, apresenta na introdução a esta edição um e-mail para que todas as pessoas possam fazer a ressonância das suas impressões. Esta expressão não funciona, não entendemos o que isto quer dizer. Esta expressão, pelo contrário, de facto é bonita e diz-nos, ou seja, que de facto o leitor seja envolvido também no resultado final. E isto é inovador. Eu penso, pelo menos não temos conhecimento, que isto tenha acontecido em parte alguma do que nós conhecemos do mundo. E esta é uma das grandes mais-valias, penso eu, deste trabalho. Neste caso, os técnicos de tradução precisam de ter alguma fé, de serem cristãos para fazerem um trabalho competente neste caso. Considera isso? Sim. Quer dizer, vamos ver. Eu não sei se isso será mesmo imprescindível. De facto, qualquer pessoa que saiba... Pode não ser uma questão de fé, mas só uma questão de sensibilidade. Pode ser uma questão de sensibilidade. Agora, uma coisa que é importante é termos a consciência de que os textos, sobretudo do Novo Testamento, embora sejam em palavras gregas, têm uma semântica, têm um contexto semita. E por isso, expressões que no grego significam uma coisa, no Novo Testamento poderão significar outra. Porque o que está por detrás daquelas palavras são conceitos judaicos do Antigo Testamento, que são muito diferentes dos conceitos helénicos, dos conceitos gregos. Embora as palavras sejam gregas, é preciso ter formação bíblica para poder entender verdadeiramente o conceito que a palavra encerra. Portanto, já começou a orientar o retiro do seminário que arrancou na quinta-feira, certo? Na quinta-feira, exato. Quinta-feira ontem, nós estamos a gravar isto na sexta-feira, temos que assumir aos nossos ouvintes. Portanto, vai até ao domingo? Vai até segunda-feira. E encerra com o colóquio? Vai até segunda-feira ao almoço e depois fui convidado também para, já que cá estou... aproveitar até ao máximo a sua passagem por cá. Exatamente. E este colóquio com o tema Em Cristo e como Cristo, consagrados no amor para servir, um enquadramento bíblico dos sacramentos da ordem e do matrimónio. O que é que vai transmitir neste colóquio? Sobretudo, como de facto, quer a ordem, quer o matrimónio são vocações.
E vocação vem do latim vocare, que significa chamar, ou seja, são chamamentos. E quem nos chama não somos nós próprios, é Deus. São, de facto, 2 sacramentos que são chamamentos de Deus, não apenas para a realização pessoal, mas também para o serviço. Para o serviço de maneiras muito concretas, seja na colaboração com um Deus na obra da criação, através do matrimónio, né, de um amor que se consagra, mas que se abre para produzir, através do amor, vida, e também aquele que se consagra plenamente e inteiramente, também para que, através dessa consagração, surja a vida, mas de uma outra maneira. Um sacramento e outro são 2 formas de servir como cristãos o projeto de Deus. É lugar comum dizer que os jovens dos dias de hoje estão mais afastados da Igreja. Isto acontece também nas dioceses, ou ainda mais nas dioceses de norte a sul do país, mais do que a realidade açoriana? Acontece um bocadinho por todo o lado, mas eu penso que não se trata apenas de uma questão que tenha a ver com a fé. Nós notamos que hoje em dia há uma grande dificuldade em tomar decisões que tenham a ver com a vida toda, né, e que impliquem a vida toda. Hoje em dia nós notamos muito nos jovens a dificuldade de se agarrarem a valores que permaneçam. São de uma grande generosidade, têm de facto grandes entusiasmos, mas depois muita falta de consistência também nos entusiasmos, né? E isto não é por mal nem é por bem, é uma consequência do tempo em que vivemos. Hoje nós não temos tempo para processar a informação, para processar os sentimentos, para processar as decisões, e vamos decidindo e agindo conforme os impulsos e os estímulos que vamos recebendo e que depois estruturam a nossa personalidade. Ora, a fé não vive de impulsos, né? A fé não vive de estímulos. A fé vive, sobretudo, da capacidade de interiorização e de procurar razões profundas da vida. O ambiente que vivemos não ajuda, nem enquadra, não proporciona este tipo de interioridade, de reflexão, de saber parar, de saber meditar. E, portanto, muitas vezes acontece também que, a nível da fé, são decisões que depois não têm raiz, não é? Vêm os ventos fortes, vêm as tempestades da adolescência, da juventude, dos primeiros anos de trabalho, e como não há raiz, de facto, acaba por também não ter consistência. A linguagem clerical e também teológica pode estar também no cerne desta questão, e como professor do Instituto Superior de Teologia, sente que às vezes precisa de adaptar a sua linguagem às pessoas que têm à sua frente. E isto também devia acontecer nas celebrações com os sacerdotes. Concordo plenamente consigo. Acho que uma das grandes questões e um dos grandes desafios com que a Igreja se depara, e é preciso ter consciência e enfrentar este desafio, é a questão da linguagem. Nós hoje podemos estar a usar uma linguagem que já não é perceptível àqueles que nos ouvem. E aí a tradução também pode ser neste sentido. Não traduzir para outra língua, mas desmistificar e simplificar. A tradução da Bíblia. Isto é sempre um problema, porque por um lado temos que ser muito fiéis ao texto, não é? Para não estar a criar um texto nosso, mas o texto que está na Bíblia, mas por outro lado ser uma tradução que seja perceptível. E de facto aqui o encontrar o fiel da balança entre um prato e outro muitas vezes não é fácil. E portanto a orientação é que a tradução seja o mais fiel possível ao original, para que quem não sabe grego nem hebraico possa perceber que aquela palavra que está traduzida daquela maneira é a mesma palavra no original que está traduzida da mesma maneira ali um bocado mais à frente. E portanto a intenção é um bocadinho esta. Agora, para além disto, a liturgia, a pregação, precisam de facto de se revestir da linguagem de hoje. Jesus nisto é um mestre. Repare, Jesus não faz definições teológicas. Aqui há uns anos fazia a primeira comunhão, e os nossos ouvintes se calhar recordam-se disso, quem sabia o catecismo de São Pio X. Quem é Deus? Deus é um ser infinitamente perfeito.
e podiam descarregar a informação decorada, mesmo sem entender. Isso era suficiente. Jesus não faz nem grandes elaborações, nem grandes reflexões sobre Deus. O que é que Jesus faz? Conta histórias. Histórias que toda a gente conhece. Ainda agora falou-me do bom pastor, que conhece as suas ovelhas. O que é que Jesus faz? Jesus pega numa situação, numa história que toda a gente conhece, que eram aqueles redis comunitários, onde no fim do dia se reuniam as ovelhas de vários proprietários. E Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu chamo-as pelo nome e elas obedecem, reconhecem-me a voz. Porquê? Porque toda a gente sabia que no outro dia de manhã o proprietário chamava pelas ovelhas e as ovelhas que eram dele reconheciam-lhe a voz. E toda a gente que percebia esta linguagem e aceitava, porque era de facto algo muito conhecido, depois, a partir de uma base que era perceptível, partia para uma outra dimensão que Jesus queria significar. E que ainda existe todas as parábolas que Jesus conta, do semeador que sai a semear, que lança com generosidade, porque toda a gente entende aquilo e toda a gente percebe que o problema não está na semente, que é igual para toda a gente. O problema está na qualidade do terreno. E, portanto, Jesus tinha, de facto, esta pedagogia tão bonita e tão imediata de falar. Hoje em dia, sobretudo na nossa realidade, aqui nos Açores, se calhar isto ainda é uma realidade um bocadinho mais rural, em alguns sítios ainda se percebe. Mas eu recordo-me que um dia estava a falar sobre um pastor, não é? Precisamente, em Faro, onde fui pároco, e estava a falar no pastor e das ovelhas, e depois lembrei, mas será que estes miúdos alguma vez viram uma ovelha? E perguntei-lhes, estava a sé, cheia de miúdos, perguntei, mas algum de vocês já viu uma ovelha? Levantou-me o dedo. Disse, tu já viste uma ovelha? Onde é que viste uma ovelha? Na televisão. Portanto, aquilo que no tempo de Jesus, de facto, era tão imediato, hoje já não é. Recordo-me aqui há uns tempos de um casal amigo ter ido a uma Eucaristia e o sacerdote, e contaram-me que o sacerdote estava a falar para os miúdos e era aquela parábola do candelabro, não se acende uma vela, não se acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire, mas no candelabro, e o candelabro para cá e o candelabro para lá, e dizia-me o casal, ó Sr. Padre, as pessoas não sabem o que é um candelabro, os miúdos não sabem o que é um candelabro. Portanto, a homilia podia ser muito bonita, muito profunda, mas ninguém entendeu nada. Eu acho, isto são exemplos para dizer o quê? A grande questão, eu acho que uma das grandes questões da pregação do anúncio do Evangelho hoje tem a ver com o saber apresentar com a linguagem de hoje uma riqueza que é sempre antiga, mas que é sempre nova. Padre Mário de Sousa, é a última questão, o nosso tempo voa neste espaço de rádio. Perguntar-lhe o que é que na segunda-feira, ao final do dia, gostava de ter, que semente é que gostava de ter deixado na Diocese de Angra? Eu gostaria, sobretudo, de deixar nestes jovens que se preparam para um dia, se assim Deus quiser, e eles também, serem sacerdotes, este desejo de terem sempre no coração e na sua preocupação o essencial. E o essencial é a nossa amizade com Jesus. O resto é uma consequência. E terminamos assim o nosso programa desta semana. Obrigada, Padre Mário Sousa, obrigada por ter estado neste espaço também de rádio. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.